Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Isabelle Franco, fui convidada pelo Mastigando Letras a participar do quadro Mastigando da Spoiler, Iniciação Científica, e por essa razão estou aqui para falar um pouquinho sobre o meu projeto de iniciação científica, que foi realizado entre 2019 e 2020. Eu fui orientada pelo professor Flávio Brandão, e acho que antes de falar um pouquinho sobre o meu projeto em específico, eu posso falar um pouquinho mais sobre o processo de iniciação científica, sobre a importância de pesquisar e como nós devemos continuar falando sobre isso e sobre como é importante quadros como esse dentro do site de Mastigando Letras para a gente expor o que a gente pesquisou e a nossa experiência com o processo de pesquisar e de ir a fundo a esses assuntos. Então, eu acho que é muito importante a gente dar esse valor para a ciência, e dentro da Letras eu vejo como é amplo o campo de pesquisa e como a gente pode ir para muitos lugares, tanto que desde o primeiro ano eu ficava meio perdida sobre que direção eu queria seguir, para qual área eu queria pesquisar. Eu sempre gostei muito de pesquisar coisas e sempre que eu me vejo assim, olhando para alguma coisa que acontece e tentando entender por que aquilo acontece. Então eu acho que nesses momentos a gente olhar com um olhar científico é muito interessante. E aí surgiu a ideia de fazer o meu projeto, e aí, antes disso eu achava que eu queria pesquisar dentro da área de análise do discurso, mas eu não sabia muito bem ainda o que eu queria. E aí eu tive aula com o professor Flávio no segundo ano, que foi de Linguística 2, e aí eu acho que a gente meio que bateu o santo, assim, e eu queria fazer alguma coisa com ele, e aí a gente foi mais... A área do professor Flávio é a sociolinguística, e eu sempre fui muito fascinada pela sócio, porque eu acredito muito nisso, da gente... a gente tem que olhar para a língua no lugar que ela é usada, então não tem como a gente desassociar as nossas vivências, o que nós somos da língua, e é isso que a sociolinguística é, ela olha para esse caráter social da língua. E aí eu fiquei encantada sobre isso e achei que valia muito a pena a gente investir nisso e pesquisar. E eu fiz um processo um pouco contrário, assim, eu já tinha o corpus, eu já tinha selecionado um pouco de coisas que eu queria estudar. Eu não sabia o que eu queria estudar sobre as coisas que eu selecionei, mas eu achava que tinha alguma coisa muito interessante ali e que era uma coisa muito legal de ser estudada, que foi um corpus que eu selecionei de uma página chamada Português da Depressão, do Facebook. E quando eu mostrei pro professor Brandão, ele falou assim: isso é muito interessante pra gente estudar a parte de crenças e atitudes linguísticas. E eu fiquei beleza, mas o que são crenças e atitudes linguísticas? E essa é a parte legal da iniciação científica. Você não precisa saber o que são as coisas, porque você tá ali pra aprender, pra pesquisar sobre o que é aquilo. E mudou muito, assim, a minha visão de tudo, sabe? Foi ali dentro daquele ano, fazendo iniciação científica, pesquisando e olhando para aquelas postagens, que eu analisei 5 postagens, então olhando para aquilo, olhando para tudo que estava relacionado àquilo, estudando a parte teórica, eu consegui entender muito do que eu queria seguir estudando, e eu consegui me aprofundar, sabe? Parecia que fazia sentido aquilo, porque não era só uma matéria, eu não estava só estudando algo solto dentro de uma matéria qualquer. Eu estava me aprofundando, eu estava entendendo como aquilo se relacionava ao mundo, e isso é indescritível, é uma coisa assim que eu acho que todo mundo devia experimentar, porque abre seu olho de um jeito muito bonito. Então, o meu projeto, ele se intitulou Português da Depressão, Humor ou Preconceito Linguístico, um estudo sobre crenças e atitudes linguísticas em redes sociais digitais.
um título gigantesco. E assim, eu tinha muita essa noção, eu queria muito trazer eu sempre quis trazer para a linguística os dias de hoje, o que a gente vive dentro das redes sociais, as discussões que são feitas na internet. Eu sempre busco isso dentro da linguística, sabe? Porque eu acho que traz mais para nossa vida do dia a dia e aproxima mais as pessoas do que é a linguística. Porque às vezes as pessoas não entendem o que é linguística e como usar a linguística no dia a dia. Então acho que essa era uma das minhas principais metas de quando eu peguei assim para realmente pesquisar. E aí eu levei muito em conta o processo de globalização, todo esse rolê que a gente tem com, tipo, o que a gente vive hoje em dia mesmo, tipo, as discussões, elas saíram mais desse meio cara a cara e elas estão muito nas redes sociais. Então, tipo, eu queria ver como eram as discussões acerca de língua dentro das redes sociais, com pessoas que não são da área da linguística, não são de letras. O que elas falam, por que elas falam o que elas falam. E aí foi nesse lugar que o projeto se ancorou. Então, eu pesquisei muito sobre o que é língua, o que é norma, sobre sociolinguística, porque eu acho que é na sociolinguística que todo esse processo se inicia. E aí, o meu principal objetivo era realmente observar e analisar como essas pessoas, elas se relacionavam, como elas discutiam língua, porque acho que eu preciso explicar um pouquinho sobre a página. Ela é uma página que se autodenomina de humor, então tem postagens sobre falas em geral. Então, tipo, alguém fala uma coisa na internet, eles tiram um print e postam lá na página com alguma legenda falando alguma coisa. Eu queria entender por que as pessoas achavam aquilo engraçado ou por que elas estavam falando sobre aquilo. E aí foi que o meu professor orientador, o professor Flávio, me falou sobre o que são crenças e atitudes linguísticas. E quando eu comecei a pesquisar sobre isso, eu fiquei tipo, nossa, isso é muito interessante, porque é uma coisa que a gente faz sem perceber. Então, tipo, crenças é exatamente isso. O que a gente crê é algo que tá ali dentro da gente. E isso pode ser, tipo, pode ser relacionado à língua, sabe? Que é uma coisa que a gente não para pra pensar. Tipo, ninguém para pra pensar que todos nós temos crenças em relação à língua. E é uma coisa que a gente faz todos os dias. Tipo, tudo que a gente tem de crença, a gente tem uma atitude perante essa crença. E na língua é isso, sabe? Tipo, as nossas atitudes perante o que a gente crê na língua, elas refletem o que a gente faz nas redes sociais, no nosso dia a dia, como a gente se comunica com as pessoas. O que eu creio sobre língua tá refletindo no que eu tô falando nesse vídeo. Então, assim, é muito interessante. E aí eu comecei a perceber que as pessoas têm crenças muito preconceituosas. E tipo, tem essas crenças que elas têm tão preconceituosas, elas saem delas com atitudes muito preconceituosas também. Então, eu comecei a observar comportamentos racistas perante a minorias, então, contra negros, muito contra indígenas. E as pessoas, elas achavam engraçado, elas achavam que elas estavam fazendo piada, quando na verdade era tudo preconceito linguístico. E aí me deixou assim chocado, porque a gente não fala tanto sobre preconceito linguístico fora do ambiente de letras, sabe? E dentro da variação linguística. E aí, tipo, eu comecei a observar como essas pessoas usavam daquilo pra criticar e pra falar muita coisa horrível pra aquelas pessoas. Então, a partir daí eu consegui observar, assim, eu consegui observar muito sobre o comportamento humano, sabe? De como as pessoas ofendem e acham engraçado ofender. E a pesquisa, ela é gigantesca, deu mais de 30 páginas o meu artigo final. E eu observei muitas postagens, eu observei 5 postagens. Em cada postagem eu observei os principais comentários, observei o sexo dos falantes, as reações que eles tinham nas postagens. Então, assim,
foi uma pesquisa muito extensa, muito complexa, que eu consegui me debruçar muito bem sobre ela. E assim, consegui entender muito sobre a sociedade, sabe? Coisas que eu não entenderia se eu não tivesse pesquisado. E eu acho que essa é a importância da gente pesquisar e divulgar, que é o que eu tô fazendo aqui agora. É claro que eu não consigo, tipo, em 10 minutos contar pra vocês sobre minha pesquisa muito a fundo. Nem no EAI que eu consegui em 10 minutos, que era só pra falar sobre ela, eu consegui falar. Mas, assim, sobre a importância da gente pesquisar, sabe? Da gente ter esse olhar crítico sobre as coisas que a gente faz no nosso dia a dia. Porque a linguística tá em tudo, porque nós somos seres sociáveis e é por meio da linguagem que a gente se comunica uns com os outros. Então, tudo tem linguística e às vezes a gente não se dá conta disso, sabe? A gente acha que tá lá nos livros e é aquilo e pronto e acabou. Só que não, tá nos nossos dizeres diários, em como a gente se comunica, em como a gente reage com outras pessoas e no nosso preconceito. Então, dentro da pesquisa, eu observei como as pessoas são preconceituosas com minorias e como dentro da variação você consegue ver no preconceito linguístico outros preconceitos. Então, o preconceito linguístico ele vem carregado de outros preconceitos. E as pessoas não se dão conta disso. Tipo, a gente não tem lei sobre preconceito linguístico. Não tem nada, sabe? São crenças que as pessoas não deveriam mais estar crendo. Coisas que, tipo, não deveria mais existir. Não deveria mais ser pregado. Não deveria ser ridicularizado uma pessoa falar mim. Essas coisas não deveriam acontecer. E elas acontecem. Acontecem nas redes sociais, onde todo mundo pode ver. E identificar isso e olhar pra isso me fez ficar tipo, gente, mas por quê, sabe? E começar a questionar. E eu acho que é isso que é a ciência. É você olhar pras coisas com esse olhar crítico e começar a questionar por que isso tá acontecendo, por que não tem regra sobre isso. Por que as pessoas podem ser preconceituosas dentro da internet e falar esse tipo de coisa e nada tá acontecendo com elas, sabe? E eu acho que é muito isso. E quem quiser conversar mais sobre o meu projeto, pode me procurar e a gente pode trocar mais uma ideia. Mas, assim, a ideia que eu queria passar é essa, de, tipo, pesquisem, vão a fundo no que vocês têm interesse, porque vale muito a pena. E você descobre coisas que você jamais descobriria se você só ficasse assistindo às aulas, sabe? Tipo, a universidade é muito maior do que só sala de aula. Então, você procurar iniciação científica, procurar projetos de extensão, te engrandece demais. Muito, muito, muito. E é isso. Beijos e até a próxima.